Bem-vindos ao PH Leituras. O Suicídio, Estudos de Sociologia, de Emily Durkheim. Livro 1, Os Fatores Extrasociais. Capítulo 3, O Suicídio e os Fatores Cósmicos. Mas se as predisposições individuais por si mesmas não são causa determinante do suicídio, elas talvez tenham mais ação quando se combinam com certos fatores cósmicos. Assim como o meio material faz, por outra, eclodir doenças que sem ele permaneceriam em estado germinal. Possivelmente, ele teria poder para fazer passar ao ato as aptidões gerais e puramente virtuais pelas quais certos indivíduos seriam naturalmente dotados para o suicídio. Nesse caso, não haveria como ver na taxa de suicídio um fenômeno social, devido ao concurso de certas causas físicas e de um estado orgânico psíquico. Tal taxa surgiria completa ou principalmente da psicologia mórbida. Talvez, é verdade, seja difícil explicar como nessas condições ela pode ser tão estritamente pessoal para cada grupo social, pois de um país ao outro o meio cósmico não difere muito sensivelmente. No entanto, um fato importante não deixaria de ser bem-vindo. É que podemos fazer frente, ao menos, a algumas variações que esse fenômeno apresenta sem recorrer às causas sociais. Entre os fatores dessa espécie, há apenas dois, aos quais se atribui uma influência sobre os suicídios. Trata-se do clima e da temperatura sazonal. Item 1. Eis como os suicídios se distribuem sobre o mapa da Europa, segundo os diferentes graus de latitude. Tabela: distribuição em graus e latitudes e sua relação com o número de suicídios por milhão de habitantes. Ver em tela. É então no sul e no norte da Europa que o suicídio se acha em seu mínimo. É no centro que ele é mais desenvolvido, com mais precisão. Morcel pôde dizer que o espaço compreendido entre o 47 graus e os 57 graus de latitude, por um lado, e entre os 20 graus e o 40 graus de longitude, por outro, era o lugar predileto do suicídio. Essa zona coincide muito bem com a região mais temperada da Europa. É preciso ver nessa coincidência um efeito das influências climáticas? Essa é a tese que sustenta Morcelli, não completamente sem qualquer hesitação. Não se vê bem, com efeito, qual é a relação que pode haver entre o clima temperado e a tendência para o suicídio. Seria necessário, portanto, que os fatos fossem singularmente concordantes para impor tal hipótese. Ora, muito longe de haver uma relação entre o suicídio e tal ou tal clima, é preciso afirmar que o suicídio floresceu em todos os climas. Hoje, a Itália se encontra relativamente isenta dele, mas ele foi muito frequente na época do Império, ou seja, quando Roma era a capital da Europa civilizada. Do mesmo modo, sob o céu ardente da Índia, ele foi, em certas épocas, muito desenvolvido. A própria configuração dessa zona mostra muito bem que o clima não é causa dos numerosos suicídios que são aí cometidos. A mancha que ela forma sobre o mapa não é constituída por uma única faixa, mais ou menos igual e homogênea, que compreenderia todo o país submetidos ao mesmo clima, mas por duas manchas distintas. Uma que tem por centro a ilha de França e os departamentos circunvizinhos, a outra que tem por centro a Saxônia e a Prússia. Elas coincidem, então, não como uma região climática nitidamente definida, mas com os dois principais cadinhos da civilização europeia. É, consequentemente, na natureza dessa civilização, na maneira como ela se distribui entre os diferentes países e não nas virtudes misteriosas do clima, que é preciso buscar a causa que produz a propensão desigual dos povos para o suicídio.
Pode-se explicar do mesmo modo um outro fato que já tinha sido analisado por Guéry, que Morselli confirmou por meio de observações novas e que, se não é sem exceções, é contudo bastante geral. Nos países que não fazem parte da zona central, as regiões mais próximas do centro, seja o norte, seja o sul, também são as mais afligidas pelo suicídio. É assim que, na Itália, o suicídio está desenvolvido sobretudo no norte, enquanto que na Inglaterra e na Bélgica ele se acha antes no sul. Mas não se possui nenhuma razão para imputar esses fatos à proximidade do clima temperado. Não é mais natural admitir que as ideias, os sentimentos, em uma palavra, as correntes sociais que impulsionam com toda a força os habitantes da França setentrional e da Alemanha do Norte se encontram nos países vizinhos, que vivem um pouco a mesma vida, mas com uma intensidade menor? Eis aí, além disso, o que mostra o quanto é grande a influência das causas sociais sobre essa distribuição do suicídio. Na Itália, até 1870, eram as províncias do norte que computavam o maior número de suicídios. O centro vinha em seguida e o sul assumia o terceiro lugar. Pouco a pouco, porém, a distância entre o norte e o centro diminuiu e os receptivos níveis acabaram por ser invertidos. Ver o quadro 10. O clima das diferentes regiões permaneceu contudo o mesmo. O que mudou foi que, em consequência da conquista de Roma em 1870, a capital da Itália foi transportada para o centro do país. O movimento científico, artístico, econômico se deslocou no mesmo sentido. Os suicídios seguiram esse deslocamento. Venha o quadro 10, distribuição regional do suicídio na Itália. Ver tabela em tela. Não há lugar, portanto, para insistir ainda em uma hipótese que não é comprovada por nada e que é invalidada por tantos fatos.